Olá, alunos do curso de Ilustração Total, tudo bem? Então, agora eu vou começar a introduzir vocês a algumas ferramentas básicas que o ilustrador precisa conhecer no Photoshop. Primeiramente, vou abrir um novo documento, Ctrl N. Vou escolher o tamanho A4 em CMYK, que é uma cor para impressão. Ok. Agora eu vou mostrar para vocês a ferramenta Brush, que seria o pincel. O pincel é uma coisa muito importante para o ilustrador, para ele fazer a colorização. E aqui no Photoshop não é diferente. Esse aqui é a ferramenta do pincel, que é o Brush Tool. Se você tiver com outra ferramenta, só de clicar com a letra B, ele já vai direto para o brush, reparem. Então é só clicar com a letra B. O que esse brush faria? Esse brush, ele consegue fazer traços com sensibilidade, como vocês estão vendo, através de tablets, mesas digitalizadoras. Com esse pincel, eu consigo fazer traços grossos e finos em uma mesma linha. Porém, só consigo fazer isso através de uma tablet, uma mesa digitalizadora. Uma igual essa aí que eu vou mostrar para vocês agora. Então, quais são as opções básicas do brush, que é o B no atalho do seu teclado? Primeiro vocês vêm aqui. Aqui vocês vão definir o tamanho. Repare. Tamanho, que é o size do seu pincel, e também vocês vão definir o hardness. O que seria o hardness? Seria a dureza, a força, ou seja, um pincel sem nenhuma dureza, ele é um pincel mole. Vocês conseguem visualizar isso? É um pincel sem muita definição. Já um pincel com dureza, ele tem a dureza definida, literalmente. E vocês podem utilizar um pouco mais de dureza, um pouco menos. Vocês conseguem vários resultados. Aqui não tá tão desse jeito e nem desse. Aqui. Então, com essas opçõezinhas aqui, vocês definem então o tamanho e a dureza do pincel. Lembrando que com a tablet eu consigo ter esse jogo aqui no Photoshop. Vou mostrar também para vocês agora um atalhinho assim. Vocês clicando nesse botão, vocês conseguem aumentar ou diminuir. Isso pode variar dependendo do computador de vocês. E como vocês podem saber disso? Simples, vocês vêm no Edit, Keyboard Shortcuts, que seria os atalhos do teclado. E aqui vocês definem o que é o que. File, Edit. Aqui vocês vão achar todas as ferramentas e definir qual que é o atalho para elas. Igual o B, que é do Brush. Se eu quiser mudar isso, eu consigo indo lá. Então, nessa parte aqui, seria isso. Vocês definem o tamanho e a dureza. Aqui vocês vão definir a opacidade, ou seja, repare, eu vou mudando a opacidade e vai mudando a intensidade da minha cor, que ela tem mais ou menos força, ela aparece mais ou menos dependendo da minha opacidade. E agora o fluxo. Da mesma maneira que eu tenho controle sobre a opacidade, eu tenho controle sobre o fluxo também.
Reparem. 100% dos dois. Agora com 51% de fluxo. 45% de opacidade. Vocês viram a quantidade de efeitos que conseguimos só com a ferramenta Brush e os seus simples e as suas opções simples de tamanho, dureza, opacidade e fluxo. Esse botão aqui é um botão que, quando você tem uma tablet, você clica nele para que fique sensível a ela. Então, por enquanto, esse seria o básico do Brush, sabendo que temos outros estilos de Brush no Photoshop. Porém, isso vamos ver mais para frente, só para que vocês introduzam um pouquinho isso para vocês. Eu vou mostrar aqui um brush diferente. Reparem nos traços. As opções no Photoshop são inimagináveis. Por enquanto, é isso que vocês precisam saber. Dessa maneira vocês têm base para fuçar nesses brushes e entender na prática como funciona o tamanho, a dureza, a opacidade e o fluxo. Ok, então, gente. Como que eu faço para voltar ao que eu fiz? É simples. É só apertar Ctrl Z. Porém, se eu apertar Ctrl Alt Z, eu volto mais do que uma vez. Eu volto mais vezes para trás. Se eu aperto só Ctrl Z, eu volto para a última mudança que eu fiz no Photoshop. Agora, se eu aperto Ctrl Alt Z, eu volto com mais. Ok? Beleza, então, gente. Vou mostrar agora para vocês o Mixer Brush Tool. Fica no mesmo local que o Brush, só que ele é o Mixer. O que seria isso? Sim, do mesmo jeito que num quadro a gente mistura as cores, aqui no Photoshop podemos fazer isso também. Vou fazer um exemplo bem simples para vocês. Deixa eu fazer um layer inteiro dessa cor. Ok. Agora eu vou pegar a cor branca e mixar. O que seria isso? O que eu consigo fazer com isso, melhor dizendo? Eu consigo misturar a cor, reparem. É uma ferramenta que ocupa bastante a memória do computador. E aqui eu posso escolher entre várias opções. Se vai ser um pincel seco, se vai ser um pincel molhado, muito molhado, mais ou menos molhado. Isso aqui vocês só vão entender realmente com a prática e testando cada um deles e vendo para qual necessidade que vocês vão utilizar cada um. E eles realmente têm uma diferença na hora de utilizar, como vocês estão vendo. Agora eu vou pegar a outra opção. E vou realmente misturar essas cores.
Reparem que isso age como realmente um pincel com tinta. Reparem, o pincel vai fazendo uma mistura entre as cores. Eu passo por cima do vermelho, ele continua empurrando o vermelho e misturando ele com a minha outra cor. É uma ferramenta bastante interessante e que merece realmente a nossa atenção para que possamos explorá-la e possamos tirar dela o que ela pode nos oferecer de melhor na hora da pintura. Reparem na beleza dessa ferramenta. Ela nos permite misturar as cores como se estivesse em uma tela com tinta de verdade. Imagine a utilidade disso nas ilustrações. Dependendo do estilo, do público-alvo. Reparem esse efeito. Reparem nesse efeito. Incrível, né, gente? O que podemos fazer com a ferramenta Photoshop hoje em dia? Olá, alunos! O que vocês estão vendo é um rascunho de um desenho meu que foi escaneado, tá? A lápis. O que nós vamos fazer? Eu vou demonstrar para vocês essas ferramentas que eu estou ensinando simultaneamente na prática, tudo bem? Então agora vamos ver sobre a ferramenta Brush, ou B, como atalho. Atalho B, lembrando, Brush B. Primeiramente, podemos fazer arte final com o brush. Em vez de no papel fazermos a arte final tradicional com a canetinha preta, podemos usar o brush. Porém, é imprescindível uma tablet, uma mesa digitalizadora. Senão, não poderemos obter esses efeitos assim, ó, de sensibilidade. Ok, gente? Vou demonstrar aqui pra vocês rapidinho do que eu tô falando. O R. Rapidamente. Lembrando que depende muito da qualidade da mesa também para obter bons resultados com arte final no computador. A melhor marca no momento seria a Wacom. A minha é a Trust. Dá para usar também, porém eu já estou para comprar uma Wacom, que os resultados são muito melhores.
E não estou ganhando dinheiro para fazer propaganda, gente. Vocês entenderam o que eu estou dizendo, né? Vocês podem fazer a arte final no computador e ainda ter essa liberdade de dar Ctrl Z, ou se fizer algum errinho, apagar com a borracha, que tem como atalho a letra E de eraser, borracha em inglês. Bom do Photoshop é que você tem realmente essa liberdade, assim como na folha de papel, se você souber como usar o programa. Você gira a folha, você configura a ponta do seu brush, você usa a sensibilidade, utiliza o seu próprio traço realmente no desenho digital. E realmente essa é a graça. Vou falar uma diferença básica da minha mesa, da que eu estou utilizando agora aqui para demonstrar para vocês, para uma mesa da Wacom. Essa minha mesa tem uns 500 pontos de sensibilidade, sabendo que eu não consigo utilizar a caneta com um ângulo muito elevado, um ângulo muito, como posso dizer, um ângulo de 90 graus no caso é o melhor para utilizar a minha caneta. Porém, se eu estou com 25 graus, até 45 ainda vai. Só que não chega a 25 graus. Eu tenho que sempre tomar cuidado de como eu estou utilizando a minha caneta, porque senão não tem sensibilidade como agora. Ou simplesmente a caneta não escreve. Já as novas mesas que estão saindo hoje tem mais de 2000 pontos de sensibilidade e chegam a 25 graus até. É como se você estivesse desenhando com um lápis, canetinha realmente, porque eu utilizo uma dessas no meu trabalho. No meu trabalho na editora que eu faço ilustrações. Então, para utilizar como arte final, seria simplesmente dessa maneira realmente. Com um pincel na sua maior dureza, no tamanho que você quiser, porém você não vai conseguir fazer uma arte final com essa grossura de pincel, né, gente? Claro que vocês vão escolher um pincel menor, fazer com sensibilidade da mesa digitalizadora e aproveitar a sua caneta nanquim, que nunca vai acabar o nanquim. Tudo bem então, gente? Então agora eu vou mostrar pra vocês uma outra maneira de utilizar o brush, ok? Podemos também utilizar o brush para já ir realmente fazendo a arte direto, que eu vou escolher uma cor amarela. Eu posso já ir pintando realmente em cima do meu desenho, sem precisar fazer traços pretos, porque hoje em dia, e até muito tempo atrás, o modo de falar hoje em dia, não precisamos fazer contorno para tudo, né, gente? Tem alguns desenhos que não precisam de contorno, eles ficam melhores. Opa, esqueci de habilitar outro layer. Alguns desenhos ficam melhores sem esse contorno preto, se você trabalhar a luz e sombra corretamente. Assim vai ficar uma coisa mais natural e menos artificial, porque nós não temos contornos, né? Se olhem no espelho, nós não temos contornos, nós temos sombra provocada pela luz. Gente, quando vocês perceberem que sumiu essa bolinha, vocês dão uma olhada, porque deve estar habilitado a tecla Caps Lock. Você aperta Caps Lock, desabilita e volta ao normal. Repararam? Ok? Então é isso. Então, gente, vocês conseguem utilizar esse Photoshop como uma ferramenta de pintura artística, se vocês quiserem.
E para ilustração, acredito que seja o melhor programa que existe. Muitas pessoas preferem o Illustrator e eu vou ensinar para vocês também a seguir o Illustrator. Porém, eu sou eterna apaixonada por Photoshop. Pode ser porque eu desenho também, né? Porque as pessoas que gostam mais de desenhar se sentem mais livres no Photoshop, na maioria das vezes. Porque no Illustrator vocês trabalham de maneira diferente. Apesar de que hoje em dia o Illustrator você consegue também utilizar como se fosse Photoshop. Porém, não adianta. Pra mim, Photoshop é Photoshop. Aqui, eu fiz como se fosse um shape aqui da minha corujinha. Aí eu desabilito esse layer e vou fazendo os outros shapes. Por exemplo, eu pego aqui uma cor verde e vou fazer o olho da corujinha. Parem que eu gosto de desenhar por partes e sempre habilitando novos layers. Para quê? Para que possamos modificá-los depois ou retirá-los e começar tudo de novo sem estragar todo o desenho, né, gente? É claro que para fazer isso que eu estou fazendo, você não precisa ficar treinando para fazer a bolinha. Existem várias ferramentas já feitas para isso. Por exemplo, essa aqui de seleção, né? Porém, como eu disse, eu gosto realmente do desenho à mão, né, gente? Aí, aos poucos, vocês vão construindo. E é isso, gente. É esse o espírito da coisa. Vocês vão fazendo testes, testando, construindo, montando como se fosse um verdadeiro quebra-cabeça. É claro que agora eu estou fazendo só para demonstrar aqui para vocês bem rapidinho, não estou me esforçando nem um pouco. Mas o que eu realmente quero mostrar para vocês, como dito antes, é a ferramenta no caso. A ferramenta como forma de utilização na ilustração. Sua utilidade, que é enorme. Porque o que eu estou tentando demonstrar é a liberdade que vocês têm no computador. Assim como no papel. E às vezes eu penso que até um pouco mais. Por quê? Porque aqui você tem o Ctrl Z. Olha, ficou até parecendo um pintinho, né, gente? Aqui vocês têm o Ctrl Z no computador. Porém, artisticamente, realmente, o pessoal fala, né, que o interessante é que a arte seja o que você fez, sem muita modificação, algo mais expressivo. Porém, o Photoshop ajuda realmente para ilustração publicitária, ilustração comercial, para você que quer ser freelancer ou já é freelancer. Então é isso, gente. Brush, pintem muito. E aqui para demonstrar só uma coisinha para vocês do Mixer Brush Tool é o seguinte. Deixa eu pegar aqui a cor parecida para não. Com esse Mixer Brush Tool, vocês conseguem aos poucos ir modelando sombras. Modelando sombras no que vocês desenharam. E aqui vocês vão controlando a quantidade de água, não é água, a quantidade de efeito de molhado no pincel, de como que esse pincel vai misturar com as outras cores, se as cores vão se misturar muito ou pouco, se vai ser algo seco, algo molhado e que mistura muito. E por aí vai, gente. E por aqui vocês conseguem ir modificando essas opçõezinhas e testando, claro. Pegando efeito de aquarela. Enfim,
não há o que dizer de limitação desse software. Esse software é simplesmente ilimitado. E apenas treinando e conhecendo ele que a gente vai, aos poucos, realmente perceber de que maneira que ele pode ser útil para nós. Porém, eu tô dando uma forcinha aqui para vocês para abrir. Dizendo assim, eu quero iluminar as ideias de vocês, para que vocês pensem assim: nossa, aquela ideia que eu queria fazer de ilustração, aquele cliente que me solicitou isso, eu posso utilizar aquela ferramenta do Brush Mix para fazer um efeito mais de aquarela, eu posso conseguir um efeito de misturar as cores mais artisticamente, vai ficar parecendo pincel, eu posso trocar os pincéis, escolher outros tipos de pincéis. E é esse efeito realmente que eu quero causar em vocês. Abrir uma luz na cabeça de vocês. Para que vocês vejam, olha esses outros pincéis que existem. Vocês vão escolhendo as opções e vão testando para cada finalidade que vocês precisam. Reparem nessa janelinha que fica aberta aqui. Quando você tem uma tablet, ela demonstra mais ou menos como se tivesse pincel, reparem. Qual que é o movimento que as cerdas do pincel está fazendo na hora que você está movimentando a sua caneta, dependendo da pressão que você faz e dos movimentos que você faz. E não é só esse pincel, aqui são vários pincéis que obtêm esse recurso. E para quem já pintou com pincéis de verdade diferentes, vai perceber que esses pincéis existem realmente. É como se fosse uma réplica virtual, literalmente, do movimento do pincel. Isso não é legal? Eu acho isso muito legal. É realmente uma revolução. Eu até arrisco a pensar que daqui a um tempo a arte no computador vai ser considerada arte. Porque ainda há muita discussão ainda sobre esse assunto. Então é isso, gente. Falei para vocês mais um pouquinho, demonstrei um pouquinho sobre o Brush e o Brush Mixer. Tudo bem então? Espero que vocês tenham entendido um pouco mais a essência dessas ferramentas. E só lembrando que esses pincéis que fazem esse movimento, que imitam esse movimento, não tá só no Mixer, também tá no Brush normal aqui. Olha. Ok, gente? A diferença é que no Mixer você vai escolher se é, entre aspas, uma tinta molhada, seca, se vai fazer luz ou sombra na hora de pintar, se vai misturar muito ou pouco. Gente, isso é muito legal. O Photoshop é um programa muito especial. Então, vamos ver outras ferramentas agora. Então é isso, gente. O que eu queria mostrar para vocês sobre a ferramenta Brush, por enquanto, é isso. Esse é o básico, a ferramenta Brush e o Mixer Brush Tool. O que vocês devem fazer agora? Fuçar, fuçar e fuçar. Fuçar nessas opções, ver qual que é a mudança na hora da prática, entender quando que funciona de tal maneira, funciona de outra maneira, para que vocês consigam utilizar da melhor maneira possível. Tudo bem então, gente? Então, até a próxima aula. Treinem bastante, fuçem bastante. Então é isso. Tchau, tchau.